Seja bem-vindo à coluna Falando de Espiritualidade com Wagner Borges. O tema de hoje é Ivanov. Bom, para falar do Ivanov, é um cara que eu gosto muito, se tornou um grande amigo espiritual. Eu tenho que retroagir lá em 1988, quando eu morava no Rio de Janeiro, tinha 26 anos na época. Nas saídas do corpo, eu comecei a ver uma presença extrafísica, que era um homem de barbas brancas, cabelo branco grande, vestido com uma bata branca, tipo um patriarca hebreu, com um cajado na mão e um cristal na cabeça do cajado. E esse espírito, ao aparecer, me ensinou várias práticas de energização com as mãos, e ele fazia uma dança com os pés e com as mãos. Eu falei, mas esse cara faz um Tai Chi Chuan diferente. Posteriormente, eu descobri que no leste da Europa, na Bulgária, da onde ele tinha sido criado, havia uma dança chamada paneuritmia, que era o que ele fazia, eu não sabia na época. Eu perguntava assim, quem é você? E ele dava aquela típica resposta de espírito. Na hora certa você vai saber. Poxa, isso não explicava nada. E eu só ouvia durante as saídas do corpo. Ele me ensinou um monte de coisa sobre chakras, sobre manipulação de energia com as mãos, sobre o poder da luz, da energia, a vibração do sol e tantas outras coisas. Isso no ano de 88. Em 89, mais ou menos, eu me mudei para São Paulo, na virada de 89 para 90, e havia uma distribuidora de livros chamada Esotera, ali perto da Praça da Sé. Era numa sobreloja de um prédio. E ali havia o senhor Nascimento, que era um distribuidor de livros, de ocultismo principalmente, e eu fiz muita amizade com o seu Nascimento. Uma vez eu cheguei lá, isso já no ano de 90, e ele falou assim, olha, eu recebi um pacote hoje com 12 livrinhos de um pensador búlgaro, um pedagogo búlgaro, que emigrou da Bulgária para a França e lá ele fundou a FBU, a Fraternidade Branca Universal. Não confundir com aquela outra dos mestres do Himalaia. Essa Fraternidade Branca do Havaí tem registro em cartório em Paris, na França. E ele mudou para lá ele formou um grupo de discípulos. Ele, na verdade, ele não escrevia, o pessoal transcrevia as palestras dele. E saíram 12 livrinhos numa coleção da editora Prosvecta, em Portugal, com português lusitano. E eu encomendei uma caixa, chegaram os 12 livros dessa série. E, Wagner, eu tive um sonho essa noite. E uma voz falava assim para mim, esses livros são para o Wagner. Então nem abri, eu sigo sempre a voz da intuição. Compra. Mas eu já estava devendo o seu Nascimento um monte de livros. Semanalmente ia lá, comprava tantos livros que nem dava tempo de ler tudo. Eu não estava interessado em ler um pedagogo búlgaro que eu sabia lá quem era. Então eu declinei e falei assim, olha, eu não quero não, isso é caro. Todas as vezes que eu chegava na livraria, ele vinha com o pacote fechado, Wagner, está aqui para você. E eu não comprava. Até que um dia, já no ano de 91, eu cheguei lá, o pacote estava aberto, estavam os 12 livrinhos coloridos na frente, ele falou assim, eu tive um sonho essa noite, e uma voz falava assim para mim, já que o Wagner não quer comprar, dá para ele. Então vou te dar. Aí, gente, eu fiquei sem graça, eu não estava afim de ler um pedagogo búlgaro, mas por educação peguei. E aí o susto, quando eu olho atrás, a foto do autor era o velhinho que eu via desde 1988 no Rio de Janeiro, Onraam Mikhail Ivanov. E a partir daí eu comecei a vê-lo na vigília, não somente durante as saídas. E aí comecei a receber um monte de mensagens dele, algumas fora do corpo e outras por telepatia. Eu comecei a escrever, publiquei essas mensagens no meu primeiro livro, Viagem Espiritual, que saiu em 1993, e ali tem um capítulo inteiro com os ensinamentos espiritualistas desse grande mestre extrafísico. Com o tempo, gente, ficou grande amigo meu. Hoje, eu raramente o tenho visto, ele está operando extrafisicamente sobre o astral da França, que ele disse que está muito pesado, talvez por causa da questão dos imigrantes lá, a xenofobia dos franceses atualmente em relação aos imigrantes, principalmente do mundo árabe, e ele me disse que a coisa está pegando muito, é na Europa inteira, mas principalmente sobre o astral da França, né? Então, raramente eu o vejo como o vi antigamente. No projeto dele, ele quer ser brasileiro na próxima vida dele, que seria de 2028, 2030 para frente. Por isso, quando alguém falava em fim de mundo comigo, eu morria de rir, porque eu falava, se o Ivanov falou que vai reencarnar aqui, vai ter mundo para ele viver. Então, nunca acreditei nesse papo de apocalipse, fim de mundo.
eu acho que a raça humana pode até acabar, o planeta não. E outra, somos espíritos, de repente a gente sai daqui e é levado em carne em outro planeta. Então não existe fim de coisa nenhuma, eu acho isso uma tolice, e o medo que as pessoas têm disso é falta de espiritualidade. Nós já encarnamos e desencarnamos milhares de vezes. Então uma hora dessa a gente vai, seja de catástrofe, seja de ataque cardíaco ou bala perdida. Nós não somos aqui, nós estamos aqui por um tempo. Então quando alguém fala, e Apocalipse? Dane-se, eu não morro, você não morre. Em vez de prestar atenção em algo que não ocorreu, rola o teu dia a dia, presta atenção aqui agora e vamos crescer. E deixa que o tempo coloque as coisas no lugar certo. E muito disso eu aprendi também com o Mikhail Avanhov, né? Manipulava energia muito bem, falava também das saídas do corpo, e talvez eu tenha sido o primeiro cara a falar desse cara no Brasil, né? Alguns livros saíram aqui em português, pela editora Nova Era, mas hoje são difíceis de encontrar. O mais fácil é encontrar os livros da Edições Projecta, em Portugal, que republicava o material do francês traduzido para o português lusitano. Eu tenho dezenas de livros dele, justamente, eu tenho alguns em italiano, também consigo ler em italiano, né? Alguns em francês, e o trabalho do Avanhov agora, a maior parte do que eu sei foi através dos encontros dele lá fora. Agora um detalhe, em Portugal tem uma filial da FBU, e como tem a matriz na França. Pode ser que um discípulo ou outro fale, eu acho que esse cara lá no Brasil não está vendo nada. Vocês sabem, discípulo fica sempre apegado e acha que o mestre é dele. Mas o cara que eu vejo fora é o Avanhov mesmo, tá? O mesmo cara vai reencarnar aqui no Brasil, sabe? E aí o discípulo fala assim, mas o nosso mestre vai reencarnar? Sim, todo mundo desce, até Jesus desceu, por que o Avanhov não vai descer? Buda desceu, o Avanhov não desce? Ah, tá de sacanagem. Então, simplesmente, para mim, é um amigo espiritual, não é meu mestre, não é nada. E agora, respeito a ele profundamente, eu chamo ele de professor da consciência. Ele era um pedagogo, né? Um pedagogo do espírito. É isso que o Avanhov era. Pesquise na internet, no site nosso, ippb.org.br, tem uma seção só com textos dele. Dê uma olhadinha, vale a pena, pesquise os livros dele. Vocês vão gostar. A espiritualidade universalista tá boa, tá bom? Um abração para vocês.